Olá, muito bem-vindo ao canal novamente. Mais um episódio do Vamos Conversar, diretamente do estúdio jornalista Mauro Nóbrega. E hoje nós temos um convidado que já foi parceiro na página 2 da Tribuna, Carlos Carvalho Cavalheiro. Eu vou dar a ficha dele depois da abertura. Carlos, muito obrigado por você aceitar vir ao nosso programa. Imagina, eu que estou honrado e lisonjeado, até porque eu sou adotado aqui, né? Adotado. É isso, adotado em Porto Feliz. Mas é que você mora no centro de Porto Feliz, que é Sorocaba. Exato. Na metrópole, né? Na sede da região metropolitana. É verdade. Você é natural de São Paulo, eu sei que da Liberdade. Isso, exato. Então são dois paulistanos aqui, porque eu sou do Paraíso. Ah, é? Opa. E dois paulistanos taurinos, né? Taurinos. Você nasceu em Hoje maio. tem 3, 4, 7 de maio e 9 de maio. 9 de maio. Meu Deus do céu, que bagunça que vai ser, não? Mas você está residindo em Sorocaba e o Carlos é professor de História da Rede Pública aqui de Porto Feliz, licenciado em História e em Pedagogia, bacharel em Teologia e mestre em Educação, historiador, escritor, poeta, documentarista e pesquisador de cultura popular paulista. Autor de mais de 2 dezenas de livros, dentre os quais se destacam Folclore em Sorocaba, Salvador, Cenas da Escravidão, Memória Operária, André no Céu, Entre o Sereno e os Teares e Vadios e Imorais. Gostei desse Do título, né? Bom, forte. E em fevereiro de 2000... Aliás, ele vem recebendo troféus desde 2016, né? E tem o título de Embaixador da Paz e Medalha Guardião da Paz e da Justiça e Medalha Notório Saber Cultural, outorgada pela FEBLACA, Federação dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, e o título Defensor Perpétuo do Patrimônio e da Memória de Sorocaba, outorgado pelo Centro Sarmatiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos. O que você faz nas horas vagas? E eu tenho horas vagas. Pois é. Então, não. Mas de todos, né, de tudo aí que você leu da biografia, o que eu tenho bastante orgulho é de ser professor de História, né? E isso me remete muito à cidade de Porto Feliz, que é onde eu exerço essa profissão, né? Você está há quanto tempo em Porto Feliz? Eu vou fazer 17 anos agora, em 8 de fevereiro. Tudo isso? Sim, 8 de fevereiro de 2006 eu iniciei minha carreira aqui como professor na Escola Coronel Ismédio, né? Estou lá até hoje, né? Eu tenho muito orgulho disso. Que bom! Quer dizer, você é meio porto-felicense, meio sorocabano. Eu sou Paulo Soro Felicense, né? Verdade. Paulo Soro Felicense. Eu nasci em São Paulo, né? Mas eu fiquei muito pouco lá São Paulo. 2 anos. 2 anos eu vim para Sorocaba. Meu pai foi transferido na empresa e tinha oportunidades aqui em Sorocaba, tal, estava crescendo aqui não, né? Lá em Sorocaba. E depois eu vim em 2006 trabalhar aqui em Porto Feliz, né? E ao trabalhar aqui em Porto Feliz, despertou em mim uma paixão pela cidade, né? Já de imediato, já logo de início. Era uma fase também da minha vida que eu estava com bastante mudanças, né? Então, eu acho que isso marca também, né? Claro. Isso marca. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça antes, né? Trabalhei 18 anos no Tribunal de Justiça, dentro de um cartório, né? E aí já não queria mais fazer aquilo, sabe? Não estava mais afim, né? E eu falei, mas eu sou formado em História, né? Por que não vou tentar ser professor, né? Quem sabe dá certo, né? Às vezes dá certo. Sabe eu gosto. Né? Quem sabe eu gosto, quem sabe eu consiga, né? Quem sabe, né, tenha essa oportunidade. Aí a minha esposa passou em primeiro lugar no estado, né, no concurso do estado de São Paulo. E ela precisava encontrar uma cidade do entorno de Sorocaba. Precisa ser em primeiro?
Ela está presente hoje aqui acompanhando o Carlos. A Adilene está ali, né? Então, ela quando ela se dedica, por exemplo, a fazer alguma coisa, estudar, por exemplo, é um negócio que fenomenal, né? Eu já chego para ela e falo, vai falando aí, enquanto eu tô dormindo, que eu vou absorvendo, né? E aí eu consigo alguma coisa. Mas ela não, ela estuda com seriedade e tudo mais, e ela conseguiu, né? E aí em Sorocaba não havia vaga, né? Mesmo ela passando em primeiro lugar, não tinha vaga para professor de história. E ela pegou e falou, olha, eu preciso escolher uma cidade daqui do entorno. Ela pensou, inclusive, em Itu, né? E eu pensei aquelas possibilidades, sabe? Estrada à noite, essas coisas e tal, né? E eu falei, olha, veja Porto Feliz, quem sabe tem de dia e tal. E de repente ela foi falar, então vamos ver que escolas tem lá em Porto Feliz e se tem vaga, alguma coisa assim, nesse sentido. A gente abriu o computador, era um domingo, lembro até hoje, era um domingo. Nós abrimos a página da prefeitura, né? Para saber tal. E aí tinha lá concurso público para professor de história, aqui em Porto Feliz. E ela pegou e falou, olha, tem 2 vagas, ó, uma minha e uma sua, né? Eu falei, só porque você quer, né? A inscrição terminava na segunda-feira e o concurso já era no próximo domingo, né? Falei, pô, não dá tempo nem de estudar direito e tal. Mas depois, no fim, ela pegou o primeiro lugar, obviamente, né? E eu peguei o segundo lugar. Tá brincando, né? Não, tô falando sério. Tô falando sério. E aí nós viemos morar aqui em Porto Feliz, numa casa alugada, ficávamos durante a semana toda, né? E voltávamos para a nossa casa em Sorocaba no final de semana. Então, porque assim, ficava muito mais barato e menos cansativo você alugar uma casa do que eu e ela com 2 carros indo e voltando com os horários loucos. Eu tinha um horário assim, havia dias que eu tinha aula à tarde e à noite, de manhã e à noite, né? Porque quando nós assumimos, nós na atribuição de aulas lá é o que tinha, né? O que tem para hoje. Então eu peguei aula no EJA à noite, fiquei alguns anos dando aula, gosto, né? Gosto de lecionar para adulto também, né? Mas era assim, complicado, né? Porque ia e voltava, tinha, como eu falei para você, às vezes de manhã e depois à noite só, né? Mas isso me favoreceu também em um outro aspecto, que é no sentido de que eu tinha alguns tempos vagos aqui dentro da cidade, né? Aí eu aproveitei para conhecer muita gente, né? O tempo vago dele foi escrever. Conhecer pessoas, né? Conhecer a cidade. Nós somos companheiros de página há quantos anos? Ai, Badu, eu vou fazer 10 anos, eu continuo lá na tribuna, né? Sim. Eu vou fazer 10 anos este ano. Eu comecei em 2013. 9 anos. Mais ou menos. Tinha lá, aliás, seus textos muito bons. Não, é sério. Não, escrever com... Aí é que tá. Quando você escreve determinados textos, por exemplo, como jornalista, que sentimento você usa? Eu? Olha, Badu, depende muito do dia, né? Vou ser sincero para você, há dias em que eu sento em frente ao computador e falo, tá, o que eu vou falar hoje, né? Porque preciso entregar o artigo para a tribuna da semana, né? Há vezes em que eu chego lá, 10 minutos, tá pronto o texto, né? Sim. Porque é algo que, né, você já vem trabalhando, né? Acho que foram os 2 últimos textos, né? O do Pelé dessa invasão que houve lá em Brasília, né? Uhum. Eu assisti muito a televisão nesses dias, né? Até por estar em férias e tal. E aonde você ligava a televisão eram esses 2 os assuntos, Era o né? assunto. Então eu comecei a formar opinião a partir daquilo e comecei a buscar outras fontes. Eu também nunca gostei dessa questão de comprar tudo pronto, sabe? Olha, o cara falou isso, eu compro inteirinho pronto, né? Por dever de ofício, como professor de história, a gente tem que ter essa visão crítica, né, das coisas. Saber o que está por detrás, né, dos textos, o que está na entrelinha, o que não foi dito. O silêncio
né, é muito importante dentro de um texto, né? Aquilo que não foi dito. Exatamente. Né? E quem é professor de história tem esse dever de ofício, né? Então, eu busquei outras fontes e tal. Então, quando eu sentei em frente ao computador, eu já tinha o texto pronto, né? Agora, eu gosto muito de reforçar os laços dessa questão do pertencimento, né? É como a gente brinca às vezes, né? Eu sou adotado aqui da cidade, né? Tal, mas eu estabeleci uma relação com a cidade. Claro. Né? Eu estabeleci uma relação. E isso me orgulha, inclusive. Eu me sinto honrado com isso. O fato de você ter convidado me deixou extremamente honrado mesmo, né? Porque demonstra essa relação com a cidade. Mas é merecido também, né, cara? Se não fica uma coisa... forçada, né? Não só forçada, como, sabe, aquele que não tem nada a ver? Sim. Então, eu já tive propostas para... Não. Melhor não. Sabe, eu acho que você tem que ter uma história para contar. Fora a história que você leciona, Sim. Você tem que ter uma história para contar. E que seja relativa a Porto Feliz. Senão não está valendo. Exato. Inclusive, lembrando aqui, quem fez o convite para eu começar a escrever foi você, né? E eu lembro bem que memória é outra coisa que professor de história tem que ter. Taurino também tem. Também tem, né? Não esquece jamais, né? Mas eu me lembro bem que você chegou e eu falei, mas o que é que eu posso escrever e tal, né? Você falou, você pode escrever tudo, mas tenta trazer sempre uma relação com a cidade. Sim. Né? E aquilo ficou, me marcou muito, né? E na sequência, foi no mesmo ano, inclusive, eu recebi o título de cidadão porto-felicense, né? Aqui, né? Acho que ia perguntar, foi quando? 2013. 2013? Tudo aconteceu em 2013, né? Você foi reconhecido assim, com muito rápido, rapidez? Muito rápido. Eu até assim, me espantei com isso, né? Se quiser a gente conta depois a história, como que foi tudo. Mas assim, quando eu recebi esse título, eu recebi e veio junto uma responsabilidade com ele. Eu falei, bom, agora eu sou cidadão porto-felicense, né? Então eu tenho que trazer alguma coisa para a comunidade. Mas são poucos que pensam assim, viu, Carlos? Sim, mas aí cada um é cada um, né? Pois é, mas é bom que você pense assim, porque sim. tem a maioria, sem citar nome, é claro, sim. A maioria recebe o título como se o título realmente fosse devido a ele. E não é assim. Não nem sempre é. Você tem que você recebe o título e fazer com que ele vale a pena. Sim. Então, sim. Você acabou de ler um texto aqui, né? Uma breve biografia minha que está no Jornal Hall. Uhum. Né? Então, como eu sou colaborador do Jornal Hall, eles criaram um texto lá. Né? Mas uma das coisas que eles falaram, o que não pode faltar aqui? Não pode faltar que eu sou professor de História da Rede Pública Municipal de Porto Feliz. Então, às vezes, assim, quando participa de algum concurso literário, você fala, ganha troféus e tal, de vez em quando dá certo, um ou outro, né? Uhum. Mas tem um reconhecimento, eu sempre faço questão de citar Porto Feliz. E isso é, de fato, com muita sinceridade, olhando nos teus olhos, Sim. É por conta exatamente disso, a responsabilidade, porque foi muito rápido mesmo que houve esse reconhecimento, né? E aí, então, eu falo, né, eu preciso trazer alguma coisa para a comunidade. Eu preciso continuar trabalhando para a comunidade, né, para essa sociedade que é Porto Feliz. Né? Então, muitos dos textos, só para amarrar, para não dizer que eu me perdi, tá? Não me perdi, não. Mas para amarrar lá na sua pergunta inicial, muitos dos meus textos são pesquisas históricas sobre Porto Feliz, de coisas que até então quase ninguém havia comentado, falado. Não, ninguém. Porto Feliz peca por isso. Aqui não é Porto Feliz pecando, são as pessoas. Tem você, tem o Croco. Sim. Com as memórias, né? Sim, o Croco. Tem a Sônia Belon. São poucas pessoas que ainda mantêm, ou pretendem manter, querem manter a história de Porto Feliz. Sim. Muita coisa foi perdida. Sim. E as pessoas que detinham esse poder da história já passaram.
Não tem quem conte mais, né? Exato. É que, na realidade, eu vejo isso, já vi em outras situações, inclusive em Sorocaba. Houve uma época em que a informação histórica era, ou melhor, a memória, tá? Que são coisas distintas, tá? Mas assim, a memória tinha os seus guardiões na cidade. Sempre teve. Todas as cidades teve seu guardião. E aquilo demonstrava um certo status e poder. Você tá entendendo? Então, o cara não abria para você. Vou contar uma história aqui. Havia... Não vou citar a cidade, não vou citar... Também para não identificar, né? Também não interessa. Vale a história. Vale a história. Mas assim, eu fui numa cidade e o cara tinha a foto do meu trisavô. Né? Ele tinha a foto do meu trisavô. E acho que... Eu desconfio que nem minha avó... A minha avó morreu e não chegou a ver a foto do avô dela. Não conheceu, né? Do marido? Não, do... Trisavô. Trisavô, avô dela. Desculpe. Avô dela. Né? Esse meu trisavô, ele era fazendeiro e ele foi morto numa tocaia por um bandido famoso chamado Dioguinho. Né? O Dioguinho era famoso. Famosíssimo. Então, o que facilitou o acesso às informações desse meu trisavô foi justamente porque essa morte acabou gerando processo, acabou sendo citado em livros e tudo mais. Então, tô quase denunciando o lugar, né? Vou parar por aqui com os detalhes, né? Mas, enfim, ele tinha a foto do meu trisavô. Falou, eu tenho, tal. Falei, pô, presta pra mim, eu te levo, eu tô de carro, levo você até um lugar pra eu copiar essa foto, né? Porque isso e aquilo, não queria dar a foto pra mim, assim, ir comigo até o lugar pra reproduzir a foto que era de um parente meu. Né? Porque isso representava. Mas aí tem a questão da malandragem, né? Então, né? Malandragem no bom sentido, né? Eu vi que ele gostava muito de Santos Dumont, né? Apaixonado por Santos Dumont. E aí eu desconversei. Tem um ponto fraco, né? Aí eu desconversei, sabe? Aí eu falei, tá bom, então tudo bem, né? A hora que der, você passa pra mim a foto e tal. Aí eu comecei a conversar outras coisas, de repente eu falei assim, parece que você gosta de Santos Dumont, né? Ele falou, eu amo Santos Dumont. Eu falei, então, você sabe que o testamento dele está registrado em Sorocaba? E é fato. O testamento de Santos Dumont foi registrado em Sorocaba, né? Ele falou, é verdade? Eu falei, sim, tá no cartório lá. Nossa, e você tem cópia? Eu falei, eu tenho xerox, eu tenho foto, e tenho ele transcrito, tenho também um folheto que um historiador lá fez, então tem a transcrição, tem tudo. Nossa, você manda para mim? Eu falei, claro. Peguei o papel assim, escrevi meu nome, endereço, falei assim, olha, o dia que você mandar a foto para mim... Até o chapéu dele eu tenho. Só tinha essa... Mas eu falei, a hora que você mandar para mim a foto, né, do meu trisavô, que ele falou que nem estava mais com ele, que estava emprestado para um outro lá que estava escrevendo livro sobre o Dioguinho e tal. Falei, a hora que você mandar para mim uma cópia da foto, no dia seguinte eu te mando do Santos Dumont, o testamento. Deu uma semana, a foto estava em casa. Apareceu, né? Apareceu ele rapidinho. Foi buscar com aquele que tinha emprestado. Que ele tinha toda uma dificuldade. Mas eu entendo, é a questão do que isso representava, hoje não, né? Mas do que isso representava há um tempo atrás. Essa questão de você ser entre aspas, o dono da história, né? E que na realidade é um memorialista, não é nem um historiador, sim, né? Sim. Mas toda a cidade teve o seu, né? E era a referência, e todo mundo que queria saber alguma coisa de informação histórica se dirigia a essa pessoa. Então era um status e era um poder. Muita gente, nesse sentido, se perdeu com isso. Que pena. Que pena, porque esse senhor mesmo, ele tinha também muitas coisas que ele disse que tinha, não cheguei a ver, né, sobre o Dioguinho, inclusive a prova irrefutável de que o Dioguinho não havia morrido na tocaia lá da polícia, né, que eu não sei se você conhece a história, mas o Dioguinho caiu, né, ele estava numa canoa, atiraram, ele caiu no rio e nunca encontraram o corpo dele. E aí sempre teve a desconfiança de que ele tivesse sobrevivido, né.
E ele falava que tinha uma fotografia que era irrefutável, de alguém mais velho e tal. Ele morreu e ninguém sabe onde está essa foto. Eu já procurei com um monte de gente da cidade, família, tudo mais, ninguém sabe. Aqueles que ficaram como guardiões do acervo, tanto fizeram, né? Então, e por isso que eu não tenho esse tipo de posicionamento. Eu acho que é o contrário. Eu tenho informação, eu divulgo. Sim, né? Sim. E se você está escrevendo, aquilo serve como... Serve não, fica registrado. Fica. Que ninguém fique, mas fica no arquivo, né? Exato. Voltando ao professor de história. Existe, eu acho que isso daí é uma coisa meio... que não é verdade. Que o professor de história acaba enfiando a ideologia esquerdista nos alunos. É o que eu sempre falo, sabe, Badu? Se eu conseguisse doutrinar meu aluno para alguma coisa, eu doutrinaria para ele entregar o trabalho e as lições de casa, que eu não consigo. Você tá entendendo? Não iria perder o tempo em doutriná-lo para partido algum, até porque eu não faço parte de nenhum partido, né? Sim. Então, assim, a gente vive tempos tristes, né? Que culminaram no dia 8 lá com esse show de horrores, né? Em que o autoritarismo, em que a ignorância, em que a intolerância, né, ela tem tomado uma proporção assim gigantesca, né? Então, essas pessoas que, inclusive em Sorocaba, tem políticos lá que falam, defendem isso, que tem que ter escola sem partido, né? Eu queria ver uma Câmara Municipal sem partido. Né? Eu queria ver uma igreja sem partido. Né? Porque tudo está partidarizado, menos a escola. A escola não tem partido. É como eu falei, se a gente conseguisse influenciar o estudante em alguma coisa a mais, seria para, sabe, segue o nosso trabalho aqui, o roteiro do nosso trabalho, porque você vai ter sucesso lá. A Escola Coronel Ismédio é uma escola que tem profissionais maravilhosos, né? Um abraço a todos os meus colegas, né? Desde a gestão até os professores e tudo mais. E a gente alcança, assim, índices muito bons, inclusive de DEB e tudo mais. Mas isso é trabalho. Não há doutrinação, não existe essa questão de doutrinação, né? Isso faz parte da conspiração, né? Então, é aquela questão que pro cara Papai Noel, porque se veste de vermelho e gosta tanto de rico quanto pobre, é comunista, né? Então, umas coisas assim que não... Como se o comunismo tivesse em tanto lugar do mundo, né? Não, como se o comunismo hoje, né, ele pudesse... de fato ser uma ameaça, como era na época da Guerra Fria, né? E nem na época da Guerra Fria era também, né? Exato. Mas, assim, na época da Guerra Fria ainda era justificável, sabe, o medo, né, das pessoas, né? Hoje, sabe, aí que você vê o atraso, né? O cara tá na década de 50, 40, 50, 60 e... Quer dizer, você mesmo anunciou, estamos no ano de 2023, né? É verdade. Você faz um comparativo com o ensino hoje e o ensino antigo? Antigo que estou dizendo de 20, 30 anos. Tá. Sim, porque aí quando você fala do antigo, eu falo, né? Aí é a história da educação e eu não tenho muita pesquisa nessa área, não, né? Tenho um pouquinho por conta da formação. Eu acho assim que tem mudanças, obviamente, né? O público é outro, as pessoas são outras, as mentalidades tendem a ser outras, embora, como a gente disse, tem mentalidades atrasadas ainda, infelizmente, né? As tecnologias são outras, né? As informações, né, elas estão mais disponíveis hoje, mas eu vejo que tem algumas coisas que ainda perduram, né? Essa questão de você ter essa posição do professor como o único detentor do conhecimento, né? Como se o estudante não tivesse conhecimento algum, como se ele, quase que ele fosse um ser sem condições de pensar, né?
Eu acho isso triste, e ainda perdura, né? O formato das salas de aula, sabe, você pega uma foto do século XIX, é o mesmo formato, né? Mesma forma, e eu não sei, eu não me convenço que é isso que faz com que o aluno tenha respeito pelo professor. Não me convence. Qual que você acha? Como ele pode ter respeito com o aluno? Porque a escola é para ensinar. Sim, a educação sim. você traz de casa, é aquela coisa toda. Mas tem aluno também que é... Não, tem. Isso sem dúvida alguma. Isso sem dúvida vai alguma. existir em toda parte. Vai né? vai ter em todas as partes. E você lida bem com Mas essa... eu lido porque, como você fez a pergunta, né? Tá aí, de onde vem o respeito, né? Eu acho que boa parte disso é a postura do professor. A postura do professor. É como você falou, eu tô lá para exercer um trabalho. Né? Isso não quer dizer que eu tenha que ser impessoal, que eu tenha que ser distante, não é nada disso, mas tô lá, eu não tô lá para uma festa, eu não tô lá para uma, né, para uma convenção social, eu tô trabalhando, é um trabalho. E como tal, né, eu tenho uma postura ética, política, não no sentido partidário, mas de ação, né? Olha, eu acredito na educação, então, olha, este é o caminho, eu planejei esse caminho, eu estou habilitado a planejar esse caminho porque eu estudei para isso, né? Então, assim, a postura do professor já resolve grande parte dos casos. 50% tá? Mais? Acho que mais. 60%, 70%. Né? Outra coisa que eu tenho muito assim comigo, que tem a ver também com postura, mas é assim, ó, é sim, não é não. Se você vacila dentro da sala de aula, você vai dando essas brechas, né? Quer dizer, o cara fala, olha, é sim, mas é não, então... Né? Com esse professor pode, com aquele não pode. Exato. Então, é isso, né? Eu entro na sala de aula, aí parece aquelas coisas de professor tradicionalista, né? E não é a questão de que um ambiente organizado também, ele colabora para o trabalho, claro. Né? Então tem carteira aqui, carteira ali, tal. Não, é enfileirado, né? E tem a distância certa entre uma carteira e outra, né? E foi interessante porque quando veio a pandemia, né? Aí a gente ficou sem aula, né? Mas aí quando voltou, tinha alunos que já tinham sido alunos meus. Eles começaram a falar, agora eu entendi por que é que o senhor dava distância. E eu sempre falava dessa questão mesmo, de se fica muito junto... Não precisa ser Covid, pode ser gripe, pode ser qualquer outra doença, né, que você pode transmitir pelo ar, né? Então, mantenha uma distância que seja saudável para todo mundo e que favoreça, né? Se algum aluno está com alguma dificuldade, eu consigo chegar até o final da sala de aula pelo corredor, né, entre as carteiras e tudo mais. Então, é uma questão de organização. Acabar com aquele pessoal do fundão, né? Também tem. Então, é assim, quando você está entendendo que quando você organiza o trabalho e você leva a sério, as pessoas entendem que o seu trabalho é um trabalho sério. Agora, obviamente que vai ter aquele aluno que está lá forçado, ele não quer estar lá. Ele não vê a hora do recreio. Ele não vê a hora de ir embora, às vezes, né? Porque ainda há aquele estudante que gosta da escola, não gosta das aulas, gosta da escola, daquele convívio com... Tem aquele outro que já nem isso... Não... Que vai para socializar só, né? Tem aquele que nem para isso vai, né? Então, assim, tá forçado mesmo ali. Ele tá... Porque os pais, né, por uma questão legal, inclusive, que eu endosso, não estou dizendo que está errado, não, mas obrigam a ir. E ele não se convenceu ainda, né, da importância do estudo. Eu acho que esse também é um outro ponto, né? Quando eu falo de história em sala de aula, eu tento trazer para eles o que isso vai interferir na prática deles, da vida prática, né? Então, por exemplo, um conceito, né, que a gente trabalha em história, o liberalismo. Né? Aí você tem vários candidatos aí, por exemplo, falando, não, eu sou a favor do liberalismo, tal. O que é o liberalismo? Uhum. Né?
Então, olha, quando você entende o que é o liberalismo, é isso que ele está dizendo para você que vai acontecer. Se ele assumir o governo, é esse tipo de governo que ele vai fazer. Se você é a favor ou contra, para mim, não interessa. Mas compre sabendo o que você está comprando. Né? Quer comprar 1 quilo de jiló? Compre, mas saiba que jiló é amargo, né? Quer comprar, sei lá, uma outra fruta, sei lá, que é doce? Saiba que ela é doce, né? Agora, você chega e fala, nossa, eu gostava de amargo e comprei esse negócio que é doce, né? Falta de conhecimento, né? Você tem que partir para saber o que você quer. Exato, exato. Então, e a história, ela fornece essas possibilidades de você dizer para o estudante, olha, isso tem a ver com a sua vida, né? É sua vida, né? A história é nada mais, nada menos do que a vida dos seres humanos, né? Não existe a história do coco, a história da... Né? Verdade. São seres humanos. Vamos falar dos seus livros. Mais de 2 dezenas, deve ter aumentado, porque isso aqui é de 2019. Ele tá... De quantos livros? 30? 30. Mas quantidade não significa qualidade, né? Não. Nem sempre. Não vou rasgar seda, não, mas eu acho que se você escreveu é porque realmente valia a pena, senão não. Assim, para ser bastante sincero, né? Eu escrevo aquilo que eu tenho vontade de escrever, né? Aquilo que eu tenho que estar motivado para aquilo. Claro. Né? Por exemplo, O Negro em Porto Feliz foi um livro que surgiu a partir dos artigos que eu publiquei na Tribuna, né? Roberto Prestes, a quem eu devo, inclusive, essa ideia depois do livro, né? Porque assim, eu queria uma coisa assim, sabe, super elaborada, aquela pesquisa aprofundada, né? E ele pegou e falou para mim, faça textos, pode ser compridos mesmo, eu te dou uma página inteira da Tribuna, mas faça textos mais para jornal, né? E aquilo quebrou um paradigma em mim, né? Assim, que não precisava ser aquela coisa, sabe, que tinha que ir até, sei lá, em arquivo do Estado, arquivo público nacional, etc, para... É verdade, porque você começa a citar data. É uma coisa mais chata que tem no livro, isso não é verdade? Sim, sem dúvida. Tem que ser um texto corrido. Ou você já fez a sua história, já assimilou, e você está passando para o papel. Exato. Ou não? Não é isso? Sim. Porque começou com data, para ali. Começa a ficar chato, texto chato. Mas o Roberto sabia que eu, desde 2006 que eu estava aqui em Porto Feliz, ele sabia que eu estava pesquisando sobre a questão do negro aqui na cidade, né? A história e a cultura. E que sempre me chamou a atenção, né? Sempre me chamou muito a atenção. Por quê? Olha, primeiro pela invisibilidade do tema. Você está entendendo? Uma das coisas que me move muito a ação é essa questão da injustiça. Isso me dói, sabe? Quando você vê assim, por exemplo, existe uma importância histórica, mas a pessoa está invisibilizada. E pensar que o Brasil tem um pé na África, né? Exato, tem um pé, acho que tem um corpo inteiro, né? Tem um pé na África, eu acho que uns indígenas, outro pé. Exatamente. Então, mas uma coisa que eu sempre, assim, né, que me mexeu muito, né, ao compulsar os arquivos de jornais que eram os arquivos do Romeu Castellucci, né? Então, o neto dele, o Romeuzinho, aí tem... Nossa, vou esquecer o nome dela, que era coordenadora lá da escola. Esqueci o nome dela. Nossa, que pecado. Mas me perdoa. Mas, assim, eles liberaram para mim o acesso aos jornais que ficavam na biblioteca e eu fiquei pesquisando. E algumas coisas assim me chamaram muita atenção, né? Por exemplo, a gente tem o Roque Plínio de Carvalho, né? Que é nome de rua, foi nome de escola, hoje totalmente abandonada a escola.
Mas que foi um cara, assim, que era um intelectual de primeira, né? E eu me deparei com uma notícia lá, que ele não pôde ser diretor da escola Coronel Esmédio a despeito de toda a capacidade que ele tinha, né, por ser negro. Né? Isso dói, sabe? Nossa. Dói. E dói também essa questão, né, de você falar, poxa, parece que... não estou me gabando, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, antes de eu divulgar essas informações, parece que não existia a história do negro em Porto Feliz, né? Ou se existia, ninguém tocava no assunto. Então. Entendeu? Se tornou invisível, dá na mesma, né? Mas é o tipo da coisa, não vamos falar isso aí. Não. Exato. Então, ninguém dava importância para aquilo e tal. Havia uma superexposição das Monções que eu acho interessante. Eu acho que as Monções é uma identidade da cidade. Não sou contra as Monções. Eu acho assim que você só não pode focar só nisso. Porto Feliz tem muito mais do que isso, né? Sim. Porto Feliz é muito mais do que isso, né? É o que eu sempre procuro nos meus textos trazer também, né? Olha, Monções é muito interessante, gente. Nossa, tal. Eu acho inclusive que é um produto, entre aspas, né? Que não é valorizado, não rende, por exemplo, o que poderia render, né? Porém, existem coisas além das Monções. Porque parece que Porto Feliz era assim, Monções depois acabou, né? Ele fala de Bandeirante. Bandeirante, né? Então, eu não lembro de nenhum Bandeirante Porto Feliz. Não. Então, essa é outra questão, né? Porque até a memória disso que se produz, visual, por exemplo, tal, você, por associar com Bandeirante, né? Você pega um cara com uma vestimenta do século XVI e traz para um cara que está no século XVIII, né? Uhum. Hoje melhorou muito nesse aspecto, né? Melhorou muito, né? Eu tomei bordoada, mas também dei as minhas e tal, e se ajustou, acho, né? Mas assim, aquela questão do gibão de couro, aquela que tem todo um porquê, né? Quem estuda história sabe disso, né? Isso foi uma criação do início do século XX, né? Nas primeiras décadas do século XX, aí a gente tem Toné, Belmonte, que fez os desenhos, né? Alfredo Elis, que eram historiadores. Toné esteve aqui, inclusive, para fazer o monumento, e ele colocou o monumento aos Bandeirantes, né? Sim. E para justificar a supremacia política de São Paulo em relação a todos os outros estados, né? Criou-se esse mito do bandeirante, daquele cara que, longe levei as fronteiras do Brasil. Não, longe tinha ouro, ele foi lá buscar ouro. Só. Né? E outra, eu não vou deixar o bandeirante, eu não vou deixar o monçoeiro, por exemplo. Sim. Aquele que não tinha documento nenhum, que não tinha família, que era ladrão, estuprador e coisa e tal, que vinha para cá, Sim. Pegava uma canoa e simplesmente saía por aí. Não, eu vou falar do bandeirante, que é muito melhor. Sim, exato. Não é? Quer dizer, essa incongruência na história que atrapalha. Você, como professor de história, deve ficar mais... então, por isso que eu falo, a gente tem que separar o que é memória, o que é história, e a história tem que sempre estar criticando a memória. Sim, né? sim. Então, por exemplo, né, os valentes heróis das Monções a gente tem que criticar, né, como você acabou de expor aí, né? Quem eram esses valentes heróis das Monções, né? E será que todo mundo que partia nas expedições era de Porto Feliz? Não. Né? Se você pega o Jusart, ele fala que a economia da cidade estava na produção da canoa e não no... Exato, não para ir atrás. Né? Não para ir atrás. Isso não quer dizer que não tivesse também quem fosse. Né? Você pega o filho do Cardoso Pimentel, por exemplo, ele seguiu, né, para lá com os escravos que era da igreja, era para ser da igreja, ele levou, né, para as Monções. Mas dá a impressão, né, que era um movimento da cidade que só acontecia em Porto Feliz, com porto-felicenses, e eles iam e voltavam, né? Mas é que a gente conversando sobre isso, Carlos,
parece que a gente quer denegrir a imagem da cidade. E não é isso. Não, de forma alguma. Eu acho que a história é exatamente para isso, corrigir distorção. Exatamente. Corrigir distorção. Mas nós vamos, principalmente eu, porque eu já falei que Monzoeiro o que era. Sim. E recebi crítica por isso, mas é a verdade. Sim. É a verdade. Eu não lembro de nenhum bandeirante em Porto Feliz. Ele vinha fazer em Porto Feliz. Inclusive assim, se a gente for levar a rigor, né, a questão do bandeirantismo clássico, né, aquele bandeirantismo clássico de... quando o Porto Feliz surge, ele já quase que não existe mais. Sim. Ele já não existe mais, né? É como, por exemplo, querer associar o tropeiro lá de Sorocaba com um bandeirante. Sim. Né? O fato dele se deslocar a distâncias grandes por uma questão econômica, de movimentação econômica, não o transforma necessariamente num bandeirante, né? E essa questão também de você endeusar, eu não vejo muito sentido, né, nisso. Também o inverso, né? Não, então... ninguém prestava, todo mundo era bandido. Essa parte da história. Não é isso. Não é isso também, né? É dar nome aos bois. Exato. E eu acho importante que haja referenciais, né, dessa história e você sempre olhar esses referenciais com crítica. Eu já quase fui massacrado também quando eu falei, olha, eu sou contra... o que fizeram lá de tacar fogo na estátua do Barba Gato, né? Acho Além de feia, tudo bem, mas é o tipo de coisa... Sim, não é esse o problema. É como se aquilo, né, acabasse com tudo que aconteceu no passado e resolvesse todos os problemas, né? Acho que não, acho que tem que deixar ali mesmo, só que fazer a crítica. Fazer a crítica, inclusive, dizer, olha, o chamado bandeirante, que ele também nunca se autodenominou, né, de bandeirante, mas o chamado bandeirante era um cara tão pobre que ele jamais iria usar uma bota dessa, né? As botas eram caras, né? Lembrando que o Brasil, por conta do Pacto Colonial, não poderia produzir coisas que pudessem ser compradas de Portugal, né? E dentre elas estava o calçado. Principal. Né? Principal. Então agora você veja só, o cara vai pegar um Nike, eu brinco assim com os alunos, falo assim, se você tivesse um Nike, se metesse Nike no meio do mato ali... Não, mas era o Nike da época. Era o Nike da época, então, para trazer. Mas imagine, professor, eu falei, pois é, o que os caras faziam também, porque eles estavam acostumados a andar descalços, né? Era outra estrutura do pé, do couro do pé, era outra estrutura, filho, ele andava no mato descalço. E existe, inclusive, relatos e existe... até iconografia sobre isso. Né? Não é mistério algum. Não, né? Claro. Agora, Belmonte, quando ele cria a imagem do bandeirante, reforçado depois por, como eu falei, né, por Toné, Alfredo Elis e tudo mais, eles estão criando um mito, tá certo? Do herói, tá certo? Que é para justificar, né, São Paulo como a liderança política da época. A gente tem lá os coronéis mandando, né, na política. E não mudou muito, né? Não mudou muito, mas mudou no seguinte sentido. São Paulo, o estado de São Paulo, não tem a representação política que tinha naquela época, né? De mandatário da nação. Verdade. Não tem. Isso, a Revolução de 30, né, e o getulismo e tudo mais... Eles, de fato, fizeram um bom serviço, né, entre aspas, obviamente, né, de fato, apagar São Paulo da liderança política. Da liderança política, né? Mesmo assim, por exemplo, hoje, você tem um presidente que mora no estado de São Paulo, né, o presidente Lula, mas ele não é paulista, né, não vem de uma tradição paulista, tal. Isso já... deixou de existir. Sim. Né? Isso deixou de existir. Né? É famoso o tempo corrige, né? O tempo corrige, exato. Exato. Deixa eu gostaria que você falasse sobre
Eu gostei do Vadios e Imorais. Que cita Porto Feliz, inclusive. Cita. Mas não por conta de vadiagem nem moralidade. A piadinha era minha, não. Mas como é que é? Não, assim, no pós-abolição, esse estudo é um estudo que ele tem uma parte que é Sorocaba. Ele foi resultado de um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação. Quando eu vim para cá trabalhar como professor, eu comecei a procurar cursos para me aprimorar enquanto professor, logo de início, né? Não, eu preciso ser um professor razoável, pelo menos, né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação em metodologia do ensino de história, né? Me aprimorar. E aí, nesse curso, o trabalho de conclusão era uma monografia. E eu pesquisei Sorocaba depois da abolição, nos primeiros dias, né, nos primeiros tempos após a abolição. E é interessante como até jornais que se diziam abolicionistas de um dia, no outro, eles começam uma campanha de associar aquele ex-escravizado como alguém que é vadio, né, e imoral por natureza. Que coisa. E aí eu comecei a perceber depois que isso não era uma coisa só de Sorocaba, né, isso era regional. Aí tem a região do Médio Tietê, que aí eu até apelidei, né, de Mississippi Paulista, né, e você sabe por que você viveu a realidade daqui até a década de 80, como que eram as coisas na região, não era só Sorocaba ou só Porto Feliz, isso era na região como um todo, né? Tietê, né? Era Capivari. Então você tinha clubes que barravam a entrada de negros. Você tinha. Então, eu coloquei isso nos artigos que eu escrevi. Tinha salões de barbeiro e cabeleireiro que não aceitavam negros, bares em que o cara tinha que comprar pinga e sair para fora para tomar lá fora, né? Praças, eu não estou citando as cidades para não constranger ninguém, mas praças em que o negro tinha que andar por fora da praça, não podia atravessar a praça, né? Então, assim, eram coisas assim terríveis que aconteciam na década de 1980, quase, né, à beira de 100 anos da abolição, né? Então, esse livro ele foi complementado com alguns outros artigos tratando dessa questão mais regional, né? Mas havia em Sorocaba, inclusive, uma campanha para que se pegasse todos aqueles negros que estavam desempregados. E aí, lembre-se também, né, que uma situação cruel, porque você estava numa situação de escravidão num dia, logo em seguida, o que você tem de possibilidade de emprego? Quem é que vai te dar emprego? Qual a qualificação que você tem para emprego? Né? E aí eles queriam fazer com que esse pessoal aí fosse mandado para o exército para ser engajado no exército para bucha de canhão, né? É o famoso bucha de canhão. Exatamente. Então, e daí a gente tem... essas coisas começam a fazer sentido, né? Quando a gente vê lá depois, já no século XX, né? No começo do século XX, a revolta lá dos marinheiros, né? A revolta da chibata, né? Por que isso? Por que tinha tantos negros lá? Por que tinha, né? Exatamente isso, né? Então, você pegou todos aqueles que eram considerados como vadios e foi jogando para as Forças Armadas. Você acha que hoje ainda existe uma hipocrisia social contra o negro? Eu acho que contra um monte de coisa, né? Não, mas principalmente o negro. Sim. Quer dizer, eu finjo que eu te aceito para... Sim. E agora, as coisas mudam, né, Badu? As coisas mudam muito e a história é dinâmica, graças a Deus, né? Ela é dinâmica. Ainda bem. Eu vejo uma diferença muito grande de quando eu cheguei em Porto Feliz e hoje. Sim. Eu vejo uma diferença muito grande. Sim. Né?
Em alguns aspectos até a gente ajudou a colaborar com isso, né? Sem nenhuma vanglória aqui. Não, mas, mérito é mérito. Mas, por exemplo, né, se você lembrar, de 2013 a de 2012 a 2013, até o final de 2013, até começo de 2014, eu publiquei os artigos na Tribuna da História do Negro, né? Até janeiro de 2014. Em 2014 foi a primeira vez em que, no Teatro das Monções, o negro foi tido como protagonista. Você lembra disso? Né? Então, alguma relação tem que ter, né? Tocar o vespeiro, né? Senão alguma relação tem que ter, né? Então, chamou atenção. Não é gratuito, não. Eu lembro também uma vez que foi pedido para eu organizar um desfile da escola, que ia ser um desfile histórico, e aí era por temas, cada escola tinha um tema. E aí foi me dito assim, como você gosta disso, como você gosta desses temas, né? Faça aí, imigração e escravidão. Ai, que lindo, né? Eu tenho que chegar e falar para os alunos, você vai como escravo e o outro vai como imigrante, né? Aí eu peguei e falei, não, eu faço, mas não desse jeito. Eu vou trazer o aspecto cultural de cada uma das imigrações, inclusive aquelas que foram coercitivas, a dos escravizados, né? Aí você precisa ver a diferença, cara, dos alunos lá participando com o batuque, que era daqui, né? Sim, daqui de Porto Feliz, de toda a região, de uma forma geral, do Médio Tietê como um todo, mas que tinha uma força aqui, né, em Porto Feliz. E nós ensaiamos eles para o batuque que ninguém conhecia, peguei imagens, e aí chamei a professora de educação física para ajudar também e tal. E nós fizemos o desfile. Você precisa ver, eu tenho foto até hoje, saiu até no livro, eu coloquei umas fotos lá, o orgulho deles de estarem desfilando, mostrando uma cultura que tem essa origem lá na África, né, e que veio para cá, para o Brasil e tal. E todos os outros, os alemães, né, dançando as danças típicas da Alemanha, os italianos. Então ficou todo mundo em pé de igualdade, não? E só o cara vem algemado e o outro dança. Não tem nada, mano. Né? Não. Então, assim, o tema escravidão e imigração eu não aceitei. Eu aceitei trazer os imigrantes, mesmo aqueles que tinham vindo coercitivamente, mas o seu aspecto cultural. Saiu bem, né? Tem a ginga, nossa, né? Teologia. Sim. Você é bacharel em teologia? Sim. Então, né, aquela questão, quando eu me deparei com pessoas que discutiam questões teológicas, graças a Deus não era no nível que a gente está hoje, né? Mas que foi bom, inclusive, foi bom porque hoje ninguém mais me pega. Porque assim, as pessoas traziam argumentos que não adiantava eu trazer argumentos do que eu tinha como formação, como, né, quando eu estudei história, eu estudei antropologia, né, também. Sim. Estudei sociologia, pouquinho, né, mas estudei história. Esses argumentos, eles não tinham respaldo algum para aquele que estava com aquele discurso, não, porque assim, é assado, a Bíblia diz isso e tal. E aí eu me vi numa situação em que numa discussão, o cara falando que o negro foi amaldiçoado pela Bíblia. Eu falei, imagina, isso não existe, cara, tal. Ele falou, tá, aí começou a citar, tal, e eu não tinha conhecimento disso, cara. Eu falei, poxa vida, eu não tenho argumento para... Eu usei todo o arsenal meu e não convenceu. O que aconteceu foi que a turma que estava do lado lá, o cara falou assim, por que isso, tal? Quem diz amém? Todo mundo, amém, né? Eu falei, poxa vida, cara, eu preciso estudar esse negócio aí, preciso ter argumentos para poder debater nesse aspecto, nesse aspecto da teologia mesmo. Aí eu fui estudar teologia, né? E gostei, eu gosto de teologia, eu gosto muito. Não gosto de ignorância, eu odeio ignorância de onde é que venha, né? Mas a teologia me ajudou a trazer um conhecimento que eu não tinha até então e que permitiu com que eu debatesse de igual para igual com muita gente. Deixa eu ver,
Eu até cheguei a escrever alguns artigos teológicos na tribuna, por exemplo, essa questão do negro ser amaldiçoado, tem o deputado lá, Marco Feliciano, ele batia muito firme nisso, né? Ele falava, não, teologicamente e tal. Eu desconstruí, teologicamente, historicamente, teologicamente, antropologicamente, eu destruí toda aquela construção que ele tinha feito, né? Ele parte de pressupostos equivocados, tanto de leitura teológica quanto de leitura histórica, né? Para ele, o fato de Canaã ter sido amaldiçoado, né, que Noé amaldiçoou o neto, que chamava-se Canaã, e na maldição ele disse, você será escravo dos seus irmãos. Então, na cabeça dele, possivelmente, escravidão só se relaciona com a África. Então, não estudou nada de história, né? Já começa daí, né? Não sabe nada de história, tá? Mas aí ele diz o seguinte, então, como ele foi amaldiçoado, Canaã foi amaldiçoado, então todos aqueles africanos são amaldiçoados. Inclusive, ele fala, às vezes, né, que inclusive os seus descendentes, ou seja, aquele cara no Brasil aqui que é descendente, para ele, na ideia dele, é amaldiçoado. Bom, Canaã viveu na terra de Canaã, por isso que chama Canaã, que não fica na África, né? Então, já começa daí. Quem foi para a África foi um outro descendente de Noé, que é Cuxi, onde vem os cuxitas, né, que são os núbios. Então, o cara não entende nem de teologia, não entende de história. E fica pregando. Né? Então, esse é um dos pontos. Teve um ponto até engraçado, a Adilene sempre lembra disso, né? Que eu estava fazendo, além de fazer a faculdade de teologia, né, o bacharelado, aí eu fui fazer outros cursos também. Tem uns cursos bons por aí, tá? Tem a Escola da Bíblia em Sorocaba, é muito boa, ela tem uns cursos muito bons e sérios, cursos sérios, né? Precisa cortar? Não. Tá bom. Tem curso bastante sério. E aí tinha um rapaz lá que ele lia a Bíblia o dia todo dia e tal. Eu não tenho esse tempo nem essa vivência, né? Mas eu lembro que uma vez ele veio argumentar uma coisa comigo que eu não vou lembrar o que é, mas ele chegou a falar, você não acha isso? Eu falei, mas você esqueceu que em outro lugar está escrito isso e aquilo, e que segundo a homilética... Ele pegou e falou, você me pegou pela palavra. Quer dizer, você desconstruiu, né, dentro do argumento dele. Naquele momento eu me senti feliz. Eu falei, pô, agora chegou onde eu queria. E as religiões? O que você quer saber das religiões? Todo mundo está certo, né? Eu acho assim, eu parto do seguinte princípio, tá? Eu respeito todas as formas de pensamento que não sejam, obviamente, aquelas contra os direitos humanos, contra a pessoa, né? Então, fascismo, nazismo, etc., tá fora, tá? Racismo, né? Tudo isso. Isso não é religião, pelo amor de Deus. Sim, mas eu estou dizendo de forma de pensamento, né? Aí, nesse bojo, tá a religião, né? Eu acho que toda religião que te transforma num ser humano melhor, ela é válida. Mas hoje existe muita distorção, né? Você pega... É uma infelicidade, por exemplo, você vê gente que se diz cristão com pensamentos e atitudes que fariam Jesus corar, né? Ficar vermelhinho, né? De vergonha, né? Então, assim, eu vejo muita gente que se diz cristão e se apega muito ao que está no Velho Testamento. Qualquer argumento dele é do Velho Testamento, né? E aí já é um erro teológico. Se pegar o livro de Hebreus, por exemplo, ele fala muito disso, né? Ou você fica com a lei ou você fica com a graça. Sim. Né? Então você escolhe, você quer ficar com a lei? Então siga a lei, mas tem que seguir tudo. Inclusive a mulher que é adultera tem que ser apedrejada, etc, né? Essa é a lei, né? Se você quer a graça, é outra coisa. O cara quer dizer que está na graça, mas ele fica olhando pro Velho Testamento, para a lei. E aí é interessante que eu lembro que uma determinada pessoa chegou uma vez lá e falou assim, porque os meus inimigos vão ser pisados, pisoteados, tal. Cristã, né? Aí você começa a olhar Cristo, né? Pô, ele falou, amai seus inimigos, etc.
né? Então, quer dizer, a época da destruição dos inimigos, etc., tinha até um propósito, existia um propósito, né? Teologicamente falando, havia uma necessidade de você separar um determinado povo dos demais, criar um sentimento mesmo de uma identificação desse povo consigo mesmo, para que se separasse dos outros. Aí até a questão da alimentação, por exemplo, não coma carne de porco, porque os outros comem carne de porco, você não come, né? Por quê? Porque aquele povo tinha que ser preservado para trazer o Messias. Ele tinha que ter uma certa pureza de cultural para que o Messias pudesse vir ali e não tivesse mistura, por exemplo, com os outros povos que eram idólatras, que eram pagãos, que eram, né, que adoravam deuses, outros deuses e tal. Então é isso, né? É isso, tá? Agora, você havia perguntado para mim das religiões, então eu acho isso, que se a religião te transforma numa pessoa melhor, né, ela é válida. Então você acha que, por exemplo, os evangélicos são maioria hoje? Ou pelo menos estão bem... Eu acho que eles estão mais evidentes, né? Mas não são maioria. O católico, por exemplo. Sim. Não, em Porto Feliz, sim. O crescimento das igrejas evangélicas e dos evangélicos é impressionante. Mas não que eles tenham... que o catolicismo ainda domina, né? Sim, sim. Mas houve muita dissidência do catolicismo, pessoal indo para as religiões evangélicas. O que você, na sua opinião, o que você acha que... Por que disso? Olha, porque explica mais, porque explica de um jeito mais fácil, porque não acho tem que o latim. acolhe também, né? Tem muito disso, né? E acolhe é a palavra certa. Eu acho que sim. Eu acho que você tem essa receptividade maior e tudo mais. Agora, eu não sei, eu não tenho números, então não vou discordar de você se falar que é a maioria ou não, tá? Eu não tenho números para concordar ou discordar. Não, né? eu falei como maioria, houve assim um boom, um crescimento muito grande aqui. E a gente vê em Sorocaba também, em todas as cidades do Brasil. Sim. Mas nós estamos falando do estado de São Paulo, aumentou demais. Mas você percebe que ao mesmo tempo que há esse crescimento, você tem ali uma participação maior política desse setor, né? Sim. E aí eu quero chamar uma atenção para você. Quando eu fiz a faculdade de teologia, isso foi em 1997. Em 97, né, eu ouvi isso lá nas aulas. Porque assim, quem era o professor era muitas vezes pastor presidente, pastor isso, pastor, né? Eu fiz inclusive teologia evangélica porque eu queria entender exatamente aquilo que eu não conseguia entender mesmo, né? Porque não tinha... Eu acho que sim, não sei se dá para passar, né? Se dá para a gente fazer uma provinha aqui, mas acho que sim, né? Eu pelo menos assim, tem muita coisa que eu consegui entender melhor, tá? Então eu penso que sim, mas eu não vou ser pretensioso ao ponto de afirmar, né? Uhum. Mas o que acontece é que eu ouvi esse discurso lá, porque embora eu fosse ali uma pessoa que não era da igreja, não frequentava tal, a faculdade lá eles abriam para todo mundo e era um salão enorme com muita gente que eles não tinham nem controle exatamente de quantas pessoas tinham, né? Mas o pastor presidente de uma denominação lá, ele chegou e falou, olha, é um absurdo, nós já estamos chegando próximo de 30% da população e nós não temos uma representação política. Quando é que nós vamos fazer, inclusive, presidente da República? Né? Então, você veja que isso era um planejamento. Bancada da bala. Exato. Então, quando as pessoas falam, pô, nossa, explodiu, tal, não sei o que tem, eu já sabia, né? Eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu já tinha ouvido isso em 1997. Não é de agora. Você está entendendo? E não é recente. É que, assim, as coisas acontecem quando elas explodem, pegam a gente... corpo, né? É igual o fascismo, né? O fascismo, hoje, no Brasil, né? Eu já cheguei, inclusive, os imbecis aí, até me ameaçar, não, tem que matar, tem que isso, aquilo.
Isso em 2000, começo dos anos 2000. Sabe? Gente que qualquer coisa era comunista, né? Qualquer coisa era... É que você é comunista. É que você é professor de história, você é comunista. Deve ser comunista, né? Foi uma das perguntas que eu fiz para você. Sim, exatamente. É recorrente, né? É recorrente, então. E ao mesmo tempo que é recorrente, né? Eu lamento que assim, seja um senso comum muito pobre, né? Porque, quer dizer, o cara, para ser um professor de história, ele tem que estar afiliado a um partido de esquerda que seja comunista, né? Sim. Né? E ensinar e ainda ideologia, exatamente, doutrinar. Né? Se fosse, a gente já teria tido aí, né, até, sei lá, uma outra mudança, alguma outra coisa que dissesse, olha, de fato havia essa doutrinação, mas isso não existe, né? Mas enfim, eu, por exemplo, não sou filiado a nenhum partido, né? E nem posso me considerar um comunista no sentido de marxista, né? De ser alguém adepto do marxismo, né? Não é da forma como eu penso, né? Então eu tô fora disso, né? Mas que a gente estava falando da religião, né? Você tinha um projeto desde 1997 para isso crescer. Aí eu estava falando, agora eu lembrei, eu estava falando da questão do fascismo, né? Quando o fascismo ele explode no Brasil, as pessoas são pegas de surpresa. Nossa, de onde saiu tanto fascista assim, né? Eles já estavam aí já há décadas. Né? E tem os sinais. É que as pessoas... não querem ver ou não veem mesmo. Não veem ou não querem ver, né? Agora, novamente, por dever de ofício, quem é professor de história tem que estar atento a essas coisas. Tem um senhor, eu não lembro o nome dele, cara, não lembro mesmo, mas ele criou uma série de vídeos e o título era Prepare-se. Isso no começo dos anos 2005, mais ou menos, 2006. Ele chegou, inclusive, a vender. Ele vendia. Teve um amigo meu que comprou, evangélico, foi lá e comprou. É uma coleção de DVDs que não... E o cara fazia umas misturadas ali de pegar a teoria da conspiração com o governo da besta. Fazer um prato feito, né? Sim, tudo aquilo que a gente vê hoje no discurso desse pessoal, esse cara já trouxe, já, em 2006. Aliás, ele foi um dos que eu tive acesso, mas ele criou a base para isso. Que coisa. Então, assim, quando eu falo assim, pô, onde é que o cara vai acreditar que a Terra é plana, essas coisas assim, isso já estava já falar nisso, tem uma outra versão, que a Terra, ela forma como pode? Ela forma como se fosse um funil. Um funil, eu já vi essa também, já vi. Já vi. Plana já estava ruim. Já estava ruim, agora o funil piorou, né? Como é que o Sol, como é que vai fazer com o Sol e a Lua? Não, a Terra plana, né? Sim. Mas que bárbaro. Tem umas coisas, será que é a época? 2022, 2023, nós estamos ainda no começo, e essas coisas vão acontecendo e vão sendo mostradas com o advento da tecnologia, da internet, com acesso, todo mundo tem acesso. Mais rápido a informação, né? Assim. Mas atrás de like e de visualização, eles põem qualquer coisa. Sim. Tem coisa que dá vergonha de você ler o título. Mas o cara, ele acredita, tem coisas que eles acreditam. Você pode ver que hoje em dia... Sim, E assim, tem uma série de TV, eu não costumo acompanhar série, por falta de tempo mesmo, né? Então assim, eu começo a assistir, aí eu não consigo assistir o resto, escrever num livro, deixa a série. Exato. Então, ou escreve o livro ou assiste a série, né? Mas não é só isso, né? A questão do trabalho mesmo, a atenção com a família, eu acho que isso é importantíssimo, claro, né? Então, atenção com a esposa, atenção com o filho, né? Ele está numa idade em que ele precisa, assim, de uma atenção. Então, às vezes ele fala, ô pai, vamos brincar, vamos botar tal coisa, eu tenho que estar lá. Que idade ele tem? Ele está com 10 anos agora, né? Mas ele
ele é filho único, então você imagina, né? A pandemia veio piorar a situação, né? Eu já sei o que você faz nas horas vagas. Então. É isso, né? É isso. Eu sou pai nas horas vagas. Mas aí tem a The Big Bang Theory, né? Que é uma série muito interessante e tal. E depois eu comecei a assistir esporadicamente, e aquela é interessante porque você não tem uma sequência, né? Não é como se fosse uma telenovela, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Você pode... um Friends novo, né? Exatamente. Um Friends renovado. E lá eu vi episódios antigos, porque aquilo lá durou, acho que, mais de 10 anos. Sim, eu não me lembro quantos anos durou. Por aí. Mas eu sei que tem episódios aí de 10 anos atrás, né? E o Sheldon lá, que é um dos personagens lá, o que mais se destaca, né? Ele falando da mãe dele, que é evangélica, de extrema direita, etc. Tudo aquilo que ele está falando há 10 anos atrás é o que a gente está vendo hoje. É a semente da coisa. Então já existia, né? Quer dizer, se ele está falando de 10 anos atrás, significa que também não surgiu há 10 anos atrás, surgiu antes, lá nos Estados Unidos, né? Tem aquele grupo, inclusive, acho que é Canon, parece, que invadiu o Congresso lá do Capitólio dos Estados Unidos. Do Trump, né? Então, que eles acreditam que existe uma guerra entre o bem e o mal, que o Império da Besta está aí, e aí, então, você tem que colocar um cara que... E eles ao lado da besta e não reconhecem. Exato, não reconhece, né? Não, e aí outro erro teológico, né? Porque, assim, só vai poder voltar a Cristo se tiver o governo da besta, que é o que eles acreditam, né? Então, aí eles estão impedindo também a volta de Cristo, não é isso? Então, se você impede o governo da besta, e Cristo também fala, bom, vocês estão me impedindo, eu não vou, tá, para acontecer exatamente, coisa, já muda tudo, né? E eu só vou se vocês deixarem, né? Exatamente, então umas coisas assim, o bem contra o mal, mas o mal está vencendo. Então, exato. Então, assim, todas essas teorias de conspiração, que elas são interessantes, elas chamam atenção, isso a gente já via já na década de 90, né? Você lembra do Arquivo X? Sim. Né? Quer dizer, eu não aceite nada que o governo esteja falando, porque o governo sempre mente, né? E se ele diz que é bom, então quer dizer que é ruim. Então, não, é como um político diz que vai fazer, você pode ter certeza que ele não vai fazer. É que não vai fazer. Você é candidato? Não serei candidato, ele vai ser candidato. Sim, exato. Então, mas quando isso vira uma teoria da conspiração, vacina vira veneno. Sim. Né? O cara fala, não, você está injetando alguma... Falaram que ia injetar chip. Eu já ouvi isso. Eu devo estar com 4 chips, então, fora gripe... mais pneumonia, estou com 5, 6 chips já. Mas olha, levando em consideração que desde criança a gente come Elma Chips, né, cara? Então eu já tô chipado já faz tempo já. Mal desgraçado. Mais chips do que isso. Mais chip do que isso. Carlos, a gente ficaria aqui acho que uma noite toda conversando sobre vários assuntos. Eu gostei muito da sua participação, foi uma honra recebê-lo. A honra é toda minha, a honra é minha. Obrigado. Muito obrigado pela Eu que agradeço. participação. Agradeço. Viu? E a você que ficou com a gente, muito obrigado pela audiência. Um abraço.